Por 2 décadas, foi universalmente aceito que os Bulls de 1996 foi o maior time da NBA de todos os tempos, mas então os Warriors de 2017 entraram na conversa. Uma equipe que tinha acabado de vencer 73 jogos adicionou nada mais, nada menos que Kevin Durant. Com 2 MVPs no time, o jogador com o prêmio de melhor defensor da liga junto com a melhor dupla de arremessadores da NBA, os Warriors destruíram todos os times da NBA. Mas os títulos conquistados por Kevin Durant enquanto jogava pelo Golden State Warriors são suficientes para colocá-lo entre os 10 melhores jogadores de todos os tempos? E quanto à equipe do Warriors de 2017? Será que realmente foi o melhor time da história da NBA? Obviously we will never know, but you put us on paper with them, I like our chances. Nos últimos 10 anos, não é difícil dizer quem foi a melhor organização da NBA, desde o dono do time até a faxineira. Não há franquia melhor organizada do que o time do Golden State Warriors. Para você ter uma ideia, em 2023 os Warriors valiam 7,7 bilhões de dólares, o dobro da média das franquias na NBA. E tirando a equipe de futebol americano Dallas Cowboys, os Warriors são a franquia esportiva mais valiosa do mundo. Se alguém previu isso lá no ano de 2010, com certeza chamariam essa pessoa de louco. Naquela época, os Warriors eram quase motivo de chacota, um time pequeno e que raramente chegava aos playoffs. Até que Joe Lacob comprou o time por 450 milhões de dólares e tudo isso mudou. Lacob imediatamente começou a fazer grandes mudanças no time. Começou demitindo o lendário técnico Don Nelson, trocou o então melhor jogador do time, queridinho do público Monta Ellis, e contratou o inexperiente Bob Myers como gerente geral. Todos esses 3 movimentos foram extremamente impopulares entre a base de fãs de Oakland, mas Lacob e Myers logo provaram estar passos à frente de todos os outros quando se trata de construir uma equipe vencedora. That is a very lonely flag. We want another one. Enquanto o novo gerente geral herdou o melhor arremessador de todos os tempos, Myers imediatamente vinculou Steph a um contrato amigável para ambas as partes. Ele então iria ao draft para recrutar Klay Thompson, Harrison Barnes e Draymond Green. Em 2014, Myers contratou Steve Kerr e trouxe veteranos impactantes como Andrew Bogut, Iguodala e Shaun Livingston. Em sua primeira temporada sob o comando do técnico Kerr, os Warriors pareciam jogar juntos há anos, com ritmo frenético e chutes inacreditáveis. E o que antes era só um sonho distante virou pura realidade. Venceram o campeonato da NBA de 2015. Indo para 2016, o restante das equipes da liga aparentemente não recebeu a comunicação sobre como conter os Warriors, e eles estabeleceram um novo recorde da NBA de vitórias na temporada regular, com 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Porém, sobrecarregados pela busca pelo recorde, eles perderam força e foram derrotados nas finais de 2016. Mas essa derrota provou ser uma bênção disfarçada, porque eles não foram coroados campeões e por causa de um enorme aumento no teto salarial graças ao novo acordo com a NBA TV, os Warriors decidiram entrar no mercado e contrataram Kevin Durant, universalmente reconhecido como o segundo melhor jogador da liga, atrás somente de LeBron James. O mundo inteiro, tirando os torcedores de Warriors, chamou Kevin Durant de covarde, traidor e de cobra. Well, I'm viewing it as the weakest move I've ever seen from a superstar. Plain and simple, that's just how I look at it. Mas a verdade é que KD precisava dos Warriors e os Warriors precisavam dele também. Quando a temporada de 2017 começou, os Warriors eram praticamente imbatíveis. Ao longo da temporada, KD foi se adaptando perfeitamente ao ataque dos Warriors e Kerr não teve que encontrar nenhuma estratégia mirabolante para suas estrelas tocarem a bola. Kevin Durant jogou com espírito de time como nunca antes, porque pela primeira vez na história, ele não precisava marcar um único ponto e seu time ainda poderia vencer o jogo. O Golden State venceu 67 jogos, ostentando uma das melhores classificações ofensivas da história da liga, e a segunda melhor defesa e a terceira melhor classificação líquida da história da NBA. Parecia que o time havia ligado o videogame e ativado o modo trapaça. Antes de continuarmos o vídeo, eu quero falar para vocês que estamos com a meta de alcançar 100 mil inscritos em 3 meses. Atualmente, estamos com 0. Tô com 20, mas tá ligado, né? Mas vamos atualizar toda semana no nosso banner. Voltando pro vídeo, o time dos Warriors passaram pelos playoffs sem perder um único jogo, varrendo todas as 3 séries no Oeste e então nas finais, um adversário familiar o aguardava, LeBron James e Cleveland Cavaliers. O time de Cleveland também foi dominante nos playoffs, perdendo apenas um jogo em seu caminho para as finais. Mas ao contrário das finais de 2015 e 2016, onde LeBron era de longe o melhor jogador em quadra, os Warriors tinham o antídoto perfeito para LeBron James, KD.
Durant não só acrescentou uma dimensão ofensiva aos Warriors que anteriormente lhes faltava, mas também trouxe uma presença defensiva imponente. Com sua mobilidade e impressionantes 2,30 metros de envergadura, KD tornou difícil para LeBron chegar à cesta com facilidade. Nos 2 primeiros jogos, os Warriors dominaram o time de Cleveland, que cediam pontos extremamente fáceis, e mesmo quando pareciam ter se encontrado na defesa, eles eram bombardeados com vários pick and roll da dupla Durant e Curry. Já no ataque, o time de Cleveland até era potente, mas a habilidade dos Warriors de acertar várias cestas de 3 pontos consecutivos era surreal. Em todos os 77 anos de história da NBA, não havia um time que pudesse ligar o modo turbo e aumentar a vantagem de 2 pontos para mais de 20 em apenas 3 minutos. No entanto, quando a série retornou a Cleveland para o terceiro jogo, o time da casa parecia muito melhor, e seus ataques os mantiveram na liderança durante grande parte do jogo. Parecia que LeBron e companhia venceriam o jogo e manteriam a série viva. Mas então, no minuto final, KD lançou um dos arremessos mais frios da história das finais da NBA. Lá vem o Golden State Warriors, Durant para virar! Bingo! Kevin Durant! Para não ser injusto aqui, Cleveland ainda teve a chance de vencer. Mas de repente, eles desaprenderam a jogar basquete e não marcaram um único ponto nos 3 minutos finais. Os Warriors venceram o jogo, conquistando uma vantagem de 3-0 na série. Mas então, os Cavs de alguma forma conseguiram vencer o quarto jogo, no que foi indiscutivelmente o melhor jogo ofensivo de todos os tempos nas finais, com o time de Cleveland acertando 24 arremessos de 3 pontos, um recorde nos playoffs da NBA. Mas ficou claro para todos que eles não conseguiriam fazer isso em todo o jogo. Então no quinto jogo, o Golden State terminou o trabalho. 16 vitórias e apenas uma derrota, o que foi a melhor sequência de pós-temporada na história da NBA. There it is, redemption for Golden State. One of the great playoff runs of all time is complete. KD finalmente conquistou o primeiro título que lhe escapou por tanto tempo. Ele teve uma média absurda de 35,2 pontos, 8,6 rebotes, 5,2 assistências, 1 roubo de bola e 1,6 bloqueios por jogo, enquanto arremessava 56%, 47% de 3 e 93% em lances livres, sendo um dos melhores desempenhos finais de todos os tempos, e obviamente KD venceu como MVP da final. No entanto, apesar da grandeza de Durant e do Golden State, o mundo do basquete não ficou muito impressionado. A lot of people enjoyed seeing y'all lose in 2016, and a lot of those people were upset that we were so good, and they're still upset. Quando o KD se juntou aos Warriors, era de se esperar que eles vencessem, tendo 2 MVPs em seu time, o defensor do ano, Klay Thompson, um dos melhores arremessadores da NBA. Todos eles tinham uma idade média de 27 anos, que é considerado excelente para jogadores de basquete. Adicione também na lista do time Iguodala, Shaun Livingston, David West, Javale McGee e Zaza Pachulia, todos jogando um bom basquete vindo do banco. Eles não tinham um pivô no nível de Shaq, que com certeza traria ainda mais problemas para a defesa adversária, mas isso era o de menos, já que em 2017 o estilo de jogo era outro, mas dominar a liga é muito diferente de se tornar uma dinastia. We know how tough it's going to be. We know how hard it is to be the best team in the league. I think we're all ready for that challenge. Para esse desafio em 2018, esse inacreditável time do Warriors teve um caminho mais difícil do que qualquer um esperava. Eles venceram 58 jogos na temporada regular, sua defesa caiu de ranking na liga e, no geral, eles não pareciam tão conectados como no ano anterior. Mas ainda assim, eles venceram facilmente a primeira rodada dos playoffs contra os Spurs, apesar de Curry não ter jogado. Na segunda rodada, Curry voltou e o time derrotou os Pelicans em 5 jogos, garantindo um confronto que todos os fãs da NBA estavam esperando, o time de Houston e o MVP da liga, James Harden. Os Rockets construíram todo o seu elenco para poder se igualar aos Warriors, e de repente, os jogadores do Golden State pareciam entrosados novamente. O time de Houston estavam excelentes na defesa, diminuindo o ritmo do Golden o máximo possível, trazendo uma posse média para eles de 24 segundos para apenas 18. Eles também atacavam os Warriors em uma estratégia de X1, e acabando com os rebotes ofensivos do time. Mas sempre que Curry via uma dificuldade em qualquer jogo, ele simplesmente usava sua escalação da morte para a qual nenhum time tinha defesa, exceto Houston. Com PJ Tucker no centro e excelentes defensores nas alas, os Rockets neutralizaram a melhor escalação de 5 jogadores da história da NBA com a sua própria versão. Depois de 5 jogos, os Rockets tinham uma vantagem de 3-2 e parecia que a dinastia Warriors estava em sério perigo.
Até que chegamos nos momentos finais do jogo 5, onde Chris Paul se machucou e foi descartado para o jogo 6 da série. O jogo 6 foi extremamente fácil para os Warriors, vencendo com uma vantagem de 29 pontos, e todos esperavam esse mesmo resultado para o jogo 7, mas ainda assim, os Rockets estavam jogando o jogo de suas vidas, e com uma vantagem de 11 pontos no intervalo, parecia que finalmente Davi venceria Golias. Mas então os Warriors apertaram o botão turbo novamente e acertaram várias bolas de 3 pontos para virar o jogo. O jogo ainda estava disputado até o final, mas os Rockets chegaram a errar 27 arremessos de 3 consecutivos. Estava tudo acabado. Os Warriors iriam para mais uma final pelo 4º ano consecutivo e enfrentariam novamente LeBron, mas dessa vez sem companhia, já que estavam sem Kyrie. Seja como for, LeBron provou ser um GOAT ao marcar 51 pontos no primeiro jogo. E tava indo tudo certo até J.R. Smith esquecer o placar do jogo. I look at Brian like pointing like this. Oh, this was like, what the fuck is he pointing at? I look over, oh man. And then after that, it was just like, I know this shit ain't just happened. Not in the finals. Depois disso, tudo estava acabado. O título do Warriors foi como um treino dentro de quadra. O jogo 3 até que estava acirrado, mas novamente Kevin Durant mata uma bola de 3 para acabar com o jogo praticamente no mesmo local do ano anterior. Kevin Durant way outside, delivers! Kevin Durant from downtown, it's a 6-point game. Com 29 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 2 bloqueios e 50, 40, 90% nos arremessos, Durant merecidamente ganhou outro MVP das finais. It's incredible. It's good for you to be around guys like this. It helps you become a better basketball player and a better man. And this is a journey that's better than a destination. You know, I'm happy I'm a part of this group. Mas depois das finais, um sentimento familiar veio à tona. Ninguém ficou muito impressionado. Todos esperavam que os Warriors vencessem novamente. E em 2019, esse sentimento começou a se infiltrar até mesmo nos próprios jogadores. Eles pareciam apenas estar cumprindo as regras. E pela primeira vez na era Kerr, os Warriors começaram a ter problemas de entrosamento. Em um difícil jogo contra os Clippers, Draymond pegou a bola e se recusou a passar para KD, resultando na derrota do time. Em vez de dizer que foi um erro, Draymond enlouqueceu xingando Durant e dizendo a ele que ele poderia deixar o time. KD estava em seu último ano de contrato e já não estava mais totalmente feliz no Golden State. Communication is key. Like we didn't show that, and that's what rubbed me the wrong way more than anything. They told me right then and there, like, we're going to suspend you for this game. I laughed in their face, literally laughed in their face. Seja como for, Golden State ainda era a realeza da NBA, com mais talento do que qualquer outro time. Mas seu ataque parecia estar estagnado e Durant não aceitava mais o jeito de jogar da equipe, começando a jogar como em OKC, sendo fominha. Tá, mas como ele era Kevin Durant, isso até que funcionava. I'm Kevin Durant. You know who I am. Y'all know who I am. Indo para os playoffs, eles venceriam os Rockets novamente com muito mais facilidade do que da última vez, apesar de terem perdido Durant devido a uma lesão após o 5º jogo. KD não jogaria as finais das conferências, mas ainda assim eles varreram Portland e chegaram à final pelo 5º ano consecutivo, Enfrentando os Raptors, que eram liderados por Kawhi Leonard. e eram muito mais talentosos do que qualquer time que os Warriors haviam enfrentado naquele ano. Os Warriors estavam em apuros, Draymond perdendo completamente a fé em seu chute, um Iguodala e Livingston envelhecidos e um banco fraco. Golden State de repente ficou sem poder de fogo. E após 4 jogos eles estavam perdendo por 3-1 e estavam à beira da derrota. Se quisessem ter alguma chance do outro título, eles precisavam desesperadamente de, vocês sabem quem. I'm Kevin Durant. Então, apesar de ainda estar cuidando da lesão da panturrilha, KD resolveu jogar o jogo 5. First 4 games, the Raptors were dominant and lead 3-1. But all of a sudden, Golden State has a new addition. Kevin Durant will play. No primeiro quarto do jogo, parecia que os Warriors finalmente estavam de volta, e com Durant no time, os Raptors não conseguiram colocar todos seus defensores para marcar Curry, e o ataque de Golden State estava respirando novamente. Defensivamente, KD foi de grande ajuda e foi um dos poucos jogadores que conseguiu enfrentar Leonard no 1 contra 1, mas o sonho de defender o título durou apenas 14 minutos. No início do 2º quarto, Durant tentou passar por Serge Ibaka quando ouviu um estalo e caiu no chão. Seu tendão de Aquiles havia lesionado, e a torcida foi à loucura. Seria o título daquela noite. Mas de alguma forma os Warriors acabariam vencendo aquele jogo. Porém, sem Durant e agora sem Klay Thompson, que rompeu o ligamento cruzado no 6º jogo, a temporada acabou e os Raptors foram os novos campeões da NBA. Mas embora seja verdade que Durant veio para um time já construído, um time vencedor, essa série mostrou o quão importante ele era para os Warriors e quanto eles precisavam dele para ganhar os campeonatos. Enquanto muitos desacreditam do legado de KD porque ele ganhou seus únicos 2 campeonatos no time de Steph Curry,
ficou claro que Durant era o melhor jogador do Warriors. Se ele estivesse saudável, os Warriors provavelmente teriam derrotado os Raptors e KD ganharia 3 finais MVP consecutivas, o feito alcançado apenas por Michael Jordan e Shaquille O'Neal. Os Warriors tinham muitas fraquezas antes de Durant chegar, e ele foi a resposta para tudo. He was everything we could have asked for. He represented us on the court, he represented us off the court. Embora muitos critiquem os Warriors por adicionar Durant ao time que venceu 73 jogos no ano anterior, é inegável que este grupo foi um dos melhores times de todos os tempos, junto com o Bulls em 1996, os Celtics em 1976 e os Lakers em 2001.